Olá, meu querido estudante! Seja bem-vindo aí para mais uma aula de Física, aqui do canal o Matemática para Vestibular. No nosso canal a gente também tem aulas de Física e nós vamos apresentar uma aula sobre as leis de Newton, onde iremos resolver vários problemas sobre blocos, tá? Aqueles problemas de bloquinhos que envolvem as leis de Newton. Então, se você está enroladaço na tua escola aí, se você não pegou nada sobre essa matéria, é agora, nesse momento, que você será salvo da sua prova de física. Mas para isso, você precisa fazer 3 coisinhas para mim. Primeiro, deixar teu joinha no vídeo. Segundo, dá um clique no sininho para você receber as notificações do canal. E terceiro, você, claro, além de deixar o teu comentário no vídeo para nos engrandecer ainda mais e continuarmos produzindo conteúdo de qualidade para você, claro, você vai tornar-se assinante do canal clicando aqui, ó, no quadradinho vermelhinho marotinho, onde está escrito clique para assinar. Dá um clique agora nesse quadradinho, guerreiro. Dá um clique agora nesse quadradinho aí, guerreiro. E torne-se assinante do nosso canal e fique por dentro do melhor conteúdo de matemática e de física aqui do YouTube. Tranquilo? Então vem comigo que com certeza o teu sucesso aqui no canal ele é garantido. DJ, libera essa vinheta aí, DJ. Nossa primeira questão vem dizendo assim: dois blocos, A e B, de massas MA igual a 6 kg e MB igual a 2 kg, são empurrados sobre um plano horizontal perfeitamente liso por uma força de 16 N. Determine a força que A exerce em B. Bom, primeiro, se o plano ele é perfeitamente liso, significa que não existe atrito. Então vamos começar aqui utilizando a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. A força resultante é a força que empurra os dois bloquinhos, que no caso é a força F, que vale 16 N. Vou botar aqui. Somatório das massas, então vai dar 6 mais 2, vezes a aceleração, que eu não sei quanto vale. Então, isso daqui vai dar 16 igual a 8A. Só dividir agora 16 por 8, você tem a aceleração valendo 2 metros por segundo ao quadrado. Então, está aqui o valor da aceleração. Para eu saber agora qual é a força que A exerce em B, eu vou primeiro isolar o bloco A e ver quais são as forças que estão agindo no bloco A. E farei a mesma coisa para o bloco B, tá? Então aqui no bloco A, vou botar aqui assim, o bloco A está aqui, ó, tá? Bloco A. No bloco A existe uma força F que está agindo aqui, ó, empurrando o bloco A para frente. Por sua vez, existe uma força que empurra o bloco A no sentido contrário ao da força F, que é exatamente a força que B exerce no A. Beleza? Só que a força F, ela é a força maior, porque é a força que move os dois blocos ao mesmo tempo. Então, a resultante das forças que age no bloco A vai ser a força F, tá? Menos a força que B exerce no A. Porque forças de sentidos opostos nós subtraímos, ok? Então, a resultante das forças que agem no bloco A é F menos a força que B exerce em A, que eu chamei de FBA. Agora vamos analisar aqui o bloco B. O
botar aqui o plano aqui e vamos analisar o bloco B, beleza? Aqui está o bloco B. No bloco B, existe apenas a força que A exerce nele, que empurra ele para frente. Porque aqui do lado de cá não tem nada, tá? Então, a força resultante que age no bloco B é a força que A exerce em B, porque só existe ela mesma, não tem nenhuma outra, ok? E aí tem o seguinte, pela terceira lei de Newton, ação e reação, a força que A exerce em B é a mesma de que B exerce em A. Então, se eu usar isso daqui ou se eu usar isso daqui, eu vou encontrar o mesmo valor. Logo, o melhor caminho para mim é esse caminho aqui, já que a resultante do bloco B é apenas a força que A exerce em B. E aqui não, aqui eu tenho duas forças. Então, eu vou colocar assim, ó, força resultante do bloco B é igual a massa do bloco B vezes a aceleração que move todo esse sistema aí, tá? A força resultante do bloco B é a própria força que A exerce em B, que por sinal é o que nós queremos calcular, que vai ser igual a massa de B, que vale 2, vezes a aceleração, que também vale 2. Logo, a força que A exerce em B vale 4 newtons. Beleza, estudante? Ficou tranquilaço essa questão aí para você? Ficou suave, suave? Pô, então não perde o foco aí da aula não. Continua comigo e vamos aí para a próxima questão. Próxima questão vem dizendo assim, os corpos A e B da figura têm massas iguais a MA 3 kg e MB 2 kg. O plano de apoio é perfeitamente liso e o fio é inextensível e de peso desprezível. Não há atrito entre o fio e a polia, considerada sem inércia. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a tração no fio. Bom, vamos lá. A tração é isso aqui, tá? Ela vai estar presente aqui e aqui. O sinal é a mesma atração. A que age aqui no bloco A é a mesma que age no bloco B. Beleza? A tração, ela encontra-se aqui no fio, tá? No fio que está esticado. Bom, esse corpo B, como ele está pendurado, ele está sobre o efeito da gravidade. Logo, existe uma força que puxa ele para o centro da Terra, aqui para baixo, que é a força peso, que no caso é o peso do próprio bloco B. A força peso ela é calculada pelo produto da massa pela gravidade da Terra. Como eu estou calculando aqui o peso do bloco B, então o peso do bloco B seria a massa do bloco B vezes a gravidade. Uma outra observação importante é que a força que move todo esse sistema aqui, ó, é o próprio peso do bloco B que está puxando esse sistema para baixo, ok? Então, vamos calcular aqui o peso de B. O peso de B, ele vale a massa de B, que no caso é 2, vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso de B, ele vai valer 20 newtons, ok? Bom, como o peso de B é a força que move todo esse conjunto aqui, ó, então a força resultante desse conjunto, tá, é o próprio peso de B. Então, vamos aplicar aqui agora a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Mas quem seria essa força resultante? É o próprio peso de B, porque o peso de B
é a força que move todo esse sistema. Então, ficaria assim, peso de B é igual ao somatório das massas pela aceleração. O peso de B ele vale 20, o somatório das massas seria 3 mais 2, vezes a aceleração, então eu teria aqui 20 igual a 5A, dividindo 20 por 5, você tem que a aceleração ela vale 4 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado é a aceleração escalar que vai mover esse sistema aí. Aí ele quer saber o valor da tração. Bom, vamos isolar o bloco A e o bloco B e vamos ver o que acontece, tá? Então, primeiro, eu vou isolar aqui o meu bloco A, que está sobre um plano horizontal, tá? Vamos colocar aqui o bloco A. O bloco A, ele está sobre um plano horizontal, assim. Olha, como o bloco A ele está sobre um plano horizontal, ele não vai estar sobre o efeito da força-peso, porque a força-peso em um plano horizontal, ela se anula. Então, a única força que está agindo aqui nesse bloco A é a própria força de tração que vai puxá-lo aqui para frente, assim, tá? Não existe nenhuma força mais atuando no bloco A, até porque aqui, ó, aqui não tem nada. Então, a força resultante, tá, do bloco A é a própria força de tração. Vamos analisar agora o que vai acontecer. Opa, botei errado. No bloco B. Vamos botar aqui um bloco B. Tá? Aqui está o bloco B. Lembrando que esse bloco B, ele está pendurado. No bloco B, existem duas forças que agem sobre ele. A primeira seria a força-peso, que puxa ele para baixo, e a outra força é a tração, que puxa ele para cima. Então, nesse caso, a resultante das forças que agem no bloco B seria, como elas possuem sentidos opostos, devemos subtrair, né? Forças de sentidos opostos nós subtraímos. Então, seria o peso de B menos a tração. Por que é o peso de B menos a tração e não o contrário? Porque a força-peso de B é a maior força que age aqui. Ela move todo o conjunto. Então, na resultante das forças do bloco B, seria peso de B menos tração. Aí, como eu quero determinar a tração, o melhor caminho para mim é esse aqui, ó, o do bloco A, tá? Mas, professor, se eu quisesse utilizar o bloco B aqui para calcular a tração, eu posso? Claro que pode, estudante. Você pode, com certeza, e você vai encontrar o mesmo resultado. Porém, você vindo por aqui, o caminho é mais curto, porque você sabe que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Como eu vou usar o bloco A, então é a força resultante do bloco A. E aí, nesse caso, a massa também tem que ser do bloco A. Qual é a resultante do bloco A? É a própria tração. Quanto vale a massa do bloco A? 3. Quanto vale a aceleração que nós calculamos? 4. Então, a tração ela vale 12 newtons, que é a resposta desse problema. Beleza, estudante? Ficou tranquilaço aí para você? Ficou suave, suave? Pô, estudante, aqui é onde você encontra a melhor didática que existe na internet. Não tem para ninguém, não. Então, vem comigo aí na próxima questão. Nossa próxima questão vem dizendo assim: dois blocos de massas 5 kg e 3 kg estão numa superfície horizontal sem atrito e ligados por um fio de massa desprezível.
A força horizontal F tem intensidade constante igual a 4 newtons. Determine a tração no fio que liga os corpos e a aceleração. Bom, vamos primeiro determinar a aceleração. Para isso, vamos aplicar aqui a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual somatório das massas vezes aceleração. A força resultante é a força que move todo esse conjunto aqui, que no caso é a força F, que vale 4 newtons. Então vamos botar aqui. Somatório das massas, 5 mais 3, vezes a aceleração. Então isso aqui vai dar 4 igual a 8A. Divide agora o 4 pelo 8. Você vai ter aí 0,5 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração. Beleza? Então já encontramos a aceleração. Agora, para eu encontrar a tração do fio, basta eu pegar aqui, ó, isolar o bloco A. Vou botar aqui o bloco A, tá? Vou botar aqui o bloco A. E aí eu vou ver que no bloco A só existe a força de tração que empurra ele para cá. Aqui é o bloco A. Só tem a tração. Então, aplicando a segunda lei de Newton, força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. A força resultante aqui em questão é a do bloco A. A massa em questão aqui também é do bloco A. Quem é a força resultante que age no bloco A? É apenas a tração. Então a gente coloca aqui, tração é igual massa de A, que vale 5, vezes a aceleração, que vale 0,5. Então a nossa tração aí vai valer 2,5 newtons. Esse aí é o valor da nossa tração. Pô, estudante, fácil essa questão, hein, estudante? Muito molezinha mesmo, mas ela é bastante molezinha aqui no nosso canal, onde a gente consegue trazer sempre para você a melhor didática do YouTube. Então não perde o foco da nossa aula não, continua aqui com a gente e vamos para a próxima questão. Nossa próxima questão vem dizendo assim: o bloco A da figura tem massa MA igual a 40 kg e massa de B igual a 10 kg. A força F tem intensidade de 300 N. Os atritos e a inércia do fio e da polia são desprezíveis. A intensidade da força que traciona o fio é... Bom, nesse problema aqui, a gente verifica o seguinte, tá? Que a tração que nós temos aqui, ó, é a mesma que nós temos aqui, tá? Beleza. Aí, esse corpo B, ele encontra-se ali pendurado. Então, nós já sabemos que existe uma força peso de B que puxa ele aqui para baixo, tá? Essa força peso de B corresponde à massa do corpo B vezes a gravidade. Então, a força peso de B, ela vai valer 10 vezes 10, que é igual a 100 newtons. Olha, o problema pede para nós determinarmos a tração, mas para que eu possa determinar a tração, eu preciso primeiro calcular a aceleração que move todo esse conjunto. Então, para isso, eu vou recorrer à segunda lei de Newton, que diz que a força resultante que age sobre esse sistema é igual ao somatório das massas vezes a aceleração.
Aí vamos lá, você tem uma força F que puxa para cá com 300 newtons. Por sua vez, você também tem a força peso que puxa para baixo com 100 newtons. Então você possui forças de sentidos opostos, logo a resultante das forças vai ter que ser uma menos a outra. Geralmente fazemos o quê? A maior menos a menor. Então, no caso, seria F menos o peso de B, já que a força F vale 300 newtons e a força peso de B vale 100 newtons. Então, aqui eu já posso calcular a minha força resultante, que vai ser 300 menos 100. Ou seja, a minha força resultante ela vai valer 200 newtons. E aí eu já posso colocar aqui, ó, 200 newtons vai ser igual ao somatório das massas, que é 40 mais 10, tá? Tudo isso aí vezes a aceleração. Então vai dar 200 igual a 50A, onde já temos um zero em cada lado, aí a gente já cancela esse zero. Então eu vou ter aqui, ó, 20 dividido por 5, logo a minha aceleração vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Esse aí é o valor da minha aceleração. Bom, agora eu preciso saber como eu vou calcular a minha tração. Para isso, vamos isolar aqui primeiro o bloco A. Vamos botar aqui o bloco A. Aqui é o bloco A. Vou botar aqui A. No bloco A, eu tenho uma força F que puxa ele para cá, tá? Uma força F que vai puxá-lo nessa direção. E por sua vez, eu tenho uma força de tração que vai puxá-lo para cá, ó. Força de tração, tá? Só que essa força F, ela é muito maior do que a tração, porque a força F ela puxa os dois blocos ao mesmo tempo. Então a resultante das forças do bloco A vai ser F menos T. Agora vamos analisar o bloco B, tá? Lembrando, o bloco A, ele é arrastado. Vamos ver agora a questão aqui do bloco B. Vou botar aqui o bloco B. Aqui é o B. E a gente sabe que o bloco B também vai ter duas forças agindo sobre ele. O peso puxando para baixo, tá? O peso puxando para baixo. E temos a tração que puxa para cima, tá? Temos a tração que vai puxá-lo para cima. E aí? Bom, olha só. Conforme a força F ela puxa todo o sistema, o que acontece com o bloco B? Bom, o bloco B ele sobe, tá? Ele vai subir. Então, se ele sobe, quem é que está puxando ele para cima? A tração. Então, a resultante das forças que age sobre o bloco B é igual a tração menos o seu peso, tá? Ok. Qualquer uma dessas equações que eu utilizar, eu vou encontrar a tração. Então, eu vou usar essa daqui, que a tração já está positiva. Então, eu vou botar assim, ó, tração menos o peso de B é igual a massa de B vezes A. Tração menos 100 é igual a massa de B, que é 10, vezes a aceleração, que vale 4. Passou o menos 100 para o outro lado, ele vai positivo. 10 vezes 4 dá 40.
então a minha tração vale 140 newtons. Esse é o valor da tração. Beleza, estudante? Ficou tranquilo aí para você? Suave, suave? Então, continua comigo e não perde o foco não e vamos para a próxima questão. Então, vamos aí para a nossa próxima questão que diz assim: um homem de 70 quilos está no interior de um elevador que desce acelerado na razão de 2 metros por segundo ao quadrado. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e considere o homem apoiado numa balança calibrada em newtons. Determine a intensidade da força indicada pela balança. Então, veja só, esse elevador está descendo com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o que acontece aqui? Este homem ele está sobre uma balança que está calibrada em newtons, tá? Então, se essa balança está calibrada em newtons, ela mede força. Ela não vai estar aqui medindo massa corpórea de ninguém. O que acontece? Existe a força-peso do homem que puxa ele aqui para baixo. Vamos botar aqui essa força-peso. Aqui, ó, ela puxa ele para baixo, peso do homem. Por sua vez, tem a força da balança, que eu vou chamar de Fn, tá? Que é a força que a balança está ali, no caso, exercendo sobre o homem, que vai puxá-lo no sentido contrário ao do peso. Então, ela puxa para cima, ok? Beleza, então, como esse elevador ele está descendo, como o elevador ele desce, então a força-peso do homem ela é maior do que a força indicada pela balança, a força Fn, ok? Então, a resultante das forças que age nesse sistema vai ser o peso do homem menos a força N, tá? Aqui. Beleza? Então, vamos lá. O peso do homem, quanto é que vale, hein? O peso do homem, ele vale massa do homem vezes a gravidade. Então, o peso do homem seria 70 vezes 10. Logo, o peso do homem vale 700 newtons. Beleza? Aí agora vamos aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Quem é a força resultante aqui? É o peso do homem, que vale 700, menos a força indicada pela balança, que eu chamei de Fn, tá? Isso vai ser igual a massa do homem, que é 70, vezes a aceleração que foi dado, que é 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Bom, essa continha aqui a gente já sabe que vai dar 140. Joga esse 140 para cá, ele vem negativo, então vai ficar assim, ó, 700 menos 140. E esse aqui vai para lá positivo, assim, ó, Fn. Então, 700 menos 140 vai dar 560. Esse aí é o valor da força indicada pela balança, 560 newtons, tá? Esse é o valor aí. Tranquilo aí, estudante? Ficou suave, suave, suave para você essa questão? Pô, eu acho que ficou, hein, estudante? Ficou bem tranquilo, porque aqui no canal a gente procura sempre passar para você o melhor conteúdo e, claro, a melhor didática. Então, continua com a gente aqui e vamos aí para mais uma questão. No arranjo experimental da figura, A e B têm massas respectivamente iguais a 6 kg e 2 kg. Os fios e as polias têm massas desprezíveis. Não há atrito entre o fio e a polia. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine as trações nos fios. Considere que o sistema partiu do repouso. Vamos lá, você tem aqui dois blocos que estão pendurados, isso significa que ambos estarão sofrendo a ação da força-peso. Então você vai ter aqui a força-peso de A puxando aqui para baixo. O peso de A é a massa de A vezes a gravidade da Terra.
E você tem também a força-peso de B, puxando aqui para cá também, cuja massa de B vezes a gravidade. Vamos calcular cada um deles? Vamos botar aqui, ó. Peso de A vale 6 vezes 10, 60 newtons. Peso de B, 2 vezes 10, 20 newtons. Então, significa que a força-peso de A ela é maior que a força-peso de B. Então, vou botar aqui, então, o conjunto desce, tá? O conjunto desce. Logo, a força resultante vai ser peso de A menos peso de B, ok? Beleza. A tração que temos aqui é a mesma que temos aqui. E a tração que vai ligar, tá, até o teto, a polia, ela vale a soma dessas duas trações pelo fato de que a polia tem massa desprezível, ok? Então vamos lá, vamos calcular aí a aceleração que move esse sistema. Vamos fazer aqui, força resultante é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. A resultante é o peso de A menos o peso de B. Somatório das massas, 6 mais 2, vezes a aceleração. Então, isso daqui vai ser 60 menos 20 igual a 8A. 40 é igual a 8A. Aí é só dividir, estudantes, 40 por 8, que você vai encontrar 5 metros por segundo ao quadrado. Esse aí é o valor da aceleração. Aí vamos lá. Se o peso de A é maior que o peso de B, então o A vai puxar o conjunto. O A ele desce e o B, tá? O B ele sobe, tá? O B ele sobe. Então, aqui no bloco B, vamos botar o bloco B aqui, você tem que a tração ela vai puxar para cima, tá? Aqui é o bloco B. E o peso do bloco puxando para baixo. Mas esse bloco aqui, ele sobe. Então, se ele sobe, a tração ela é maior do que o peso de B. Logo, a resultante das forças que age sobre o bloco B vai ser a tração menos o peso de B. E esse daqui é o melhor caminho para encontrarmos a tração, pelo fato de que ela já está positiva. Mas se eu fizesse com o A, daria também o mesmo resultado? Sim. Então vamos lá, tração menos o peso de B, que no caso vale 20, tá? É igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Então, T menos 20 é igual a 2 vezes 5, que é 10. Jogou esse menos 20 para o outro lado, vai como positivo, somado com 10. Nós temos que a tração ela vale 30 newtons. Esse é o valor dessa tração aqui, ó. 30 newtons aqui, 30 newtons aqui. Logo, essa outra tração é a soma das duas, 30 mais 30, 60 newtons. Ok? Então, as trações nos fios são, respectivamente, 30 newtons e 60 newtons. Beleza aí, estudante? Ficou tranquilo e suave essa questão para você, estudante? Pô, eu sei que ficou, hein, estudante? Porque aqui no nosso canal é onde você encontra a melhor didática do YouTube. E onde, com certeza, estudante, o teu sucesso, ele é garantido. E aí, estudante? Gostou da aula? Gostou aí do conteúdo de física que te foi apresentado? Pô, então tá esperando o quê? Tá com o dedão aí no joinha, compartilha esse vídeo com aquele teu amigo, com aquela sua amiga. E claro, torne-se assinante do canal clicando aqui, ó, no quadradinho marotinho vermelhinho,
onde está escrito clique para assinar. Dá um clique nesse quadradinho, ou então na minha foto, quando ela aparecer ao final do vídeo. Torne-se agora assinante do nosso canal e fique sempre por dentro dos conteúdos que estão sendo apresentados aqui no nosso canal. Tranquilo? Olha, se você que está aí do outro lado me assistindo vai fazer prova para sargento do Exército ou para fuzileiro naval, dá um clique nesse link que está aparecendo na descrição deste vídeo, onde lá você vai poder conhecer o nosso site e ali eu te apresentar os nossos cursos de matemática para fuzileiro naval e para sargento do Exército. Tenho certeza absoluta que qualquer um dos dois que você adquirir, você vai estar bem preparado para a prova do fuzileiro ou para a prova de sargento. Tranquilo? Olha, fica com Deus. Um grande abraço aqui desse teu amigão e até a nossa próxima aula, seja de matemática ou seja de física. Ah, e não deixa de dar um cliquezinho no sininho também não, tá? Para você sempre receber as notificações do canal. Porque aqui no nosso canal, o teu sucesso, com certeza, ele é garantido. Até a próxima.